como começar a investir nos títulos do Tesouro Direto. Que os títulos do Tesouro Direto são investimentos até mais seguros do que a famosa caderneta de poupança e rendem muito mais do que a caderneta de poupança, você até já deve ter concordado. Mas como começar a investir? O que é? Como se cadastrar no site do Tesouro Direto e como começar a investir através do seu banco e qual a estratégia, quais são as melhores estratégias a serem adotadas para cada título disponível lá no site do Tesouro Direto é o tema do vídeo de hoje. Vou te mostrar em apenas um vídeo que é tão fácil você investir nos títulos disponíveis no Tesouro Direto como deixar o seu dinheiro parado na poupança. Fica comigo enquanto roda a vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas, novamente aqui com vocês, quem sou eu? Marco Aurélio, o criador do canal Economarco, compartilhando aqui com vocês muitas informações sobre finanças e investimentos para que você possa investir e multiplicar o seu dinheiro. E o tema do vídeo de hoje é para você que é extremamente conservador e gosta e deixa o seu dinheiro lá parado na caderneta de poupança. Vou te mostrar como facilmente você pode investir nos títulos públicos disponíveis no site do Tesouro Direto. Você vai comprovar que é tão seguro e até mais seguro do que quando deixados parados lá na poupança, rendendo pouco mais de 6% ao ano. Que os títulos públicos do Tesouro Direto são os investimentos mais seguros existentes no mercado financeiro, você até já deve ter ouvido falar e até já deve ter concordado que ele rende pouco mais ali do que a poupança, que está pagando aí pouco mais de 6% ao ano. E diante dos fatos, não há contra-argumentos. O Tesouro Nacional é quem faz a gestão do programa do Tesouro Direto. Os títulos públicos negociados dentro lá do site do Tesouro Direto é gerido pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é o gestor do Caixa do Governo. São 22 anos de história, nunca registrados um calote. Há ainda a questão da segurança do teu investimento. Quando você faz um investimento em um título público disponível lá na plataforma do Tesouro Direto, o teu investimento ele fica registrado no teu CPF. Primeiramente, você precisa saber que você não vai comprar um título público lá dentro da plataforma do Tesouro Direto. Você vai só se registrar. A compra, a negociação daquele título, ela é feita através do teu banco, através do aplicativo do teu banco, através do aplicativo da corretora para o qual você escolheu. No entanto, essa instituição financeira, ela só vai custodiar as suas negociações. Os títulos adquiridos, eles ficam registrados no seu CPF. Portanto, você tem a segurança, você tem a plena segurança do investimento que você realizou, que vai estar ali registrado no seu CPF. Portanto, você tem a proteção do Tesouro Direto. Mas e a poupança? Então, Marco, você quer dizer que a poupança ela não é tão segura enquanto dizem? Não é isso que eu quero dizer, né? A poupança ela é também segura, porém, como muitos acham, ela não é segurada pelo governo. A poupança é um investimento dentro da classe de ativos de renda fixa, porém, ele não é segurado pelo governo. A poupança ela é segurada pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Não sei se você lembra, ele garante até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, limitados a R$1 milhão, caso você invista em poupança de diversas instituições financeiras. E essas instituições, ou alguma dessa instituição, venha a ter algum problema de crédito. Você vai ter garantido aí dentro do seu CPF, no máximo R$250 mil, e no caso de uma falência de uma dessas instituições, tá certo? Já no Tesouro Direto, você tem a proteção do Tesouro Nacional, o gestor da
máquina pública. Então, de certa forma, a segurança é maior. E convenhamos, né? Porque independente de governo A, B ou C, se ocorrer algum problema relativo a um calote do governo, todo o sistema financeiro tende a ter um colapso, já que a maioria das instituições financeiras acabam se ancorando, né, a longo prazo em títulos públicos de forma a garantir um retorno mínimo, tá certo? Portanto, se houver uma quebra do governo, se houver um calote do governo, pode ter certeza que você, estando com dinheiro em banco A, B ou C, também pode ter um grande risco de ter problemas aí de insolvência. Apesar do número de investidores em ativos do Tesouro Direto ter tido o maior aumento da história, conforme essa matéria do G1, onde foram somados mais de 3,6 bilhões de dólares investidos em ativos do Tesouro Direto, esse valor ainda é irrisório diante do saldo disponível em caderneta de poupança, somando um total de quase 196 bilhões de dólares, 980 bilhões de reais, considerando uma cotação do dólar de R$5. Mas por quê? Mas por que a poupança, rendendo menos que os títulos do Tesouro Direto, tendo ainda menos segurança do que os títulos disponíveis na plataforma do Tesouro Direto, ainda é mais popular do que os títulos do Tesouro? Primeiro, precisamos entender que tanto a poupança como os títulos do Tesouro Direto são investimentos destinados a pessoas, a investidores que têm perfil conservador e de baixo risco. Então, geralmente, esses investidores poupam visando um sonho ou guardam dinheiro para momentos de dificuldades. Ambos são muito conhecidos no Brasil. O Tesouro Direto já tem 22 anos, quando foi lançado em 2002 pelo Tesouro Nacional. Já a poupança pode ser considerada uma velhinha de 163 anos, considerando a data, março de 2024, quando eu gravo este vídeo. Ela foi criada em 1861 por Dom Pedro II. A idade, portanto, já explica muito da sua popularidade em relação aos títulos do Tesouro Direto. Tanto a poupança como os títulos disponíveis na plataforma do Tesouro Direto são investimentos destinados a investidores que possuem perfil conservador. Ambos são de baixo risco e são destinados a pessoas que querem poupar, visando um sonho, querem guardar dinheiro para momentos de dificuldades. E, além da idade, há algumas outras razões que podem explicar o porquê que os títulos do Tesouro Direto ainda possuem uma menor preferência em relação à popular caderneta de poupança. Primeira coisa, como já dito, a tradição e a familiaridade é uma das razões de os brasileiros irem para o lado da poupança, né, e não procurarem conhecimento dos títulos públicos. Já é tradição os bancos oferecerem uma conta corrente a você e ela ser atrelada a uma conta poupança. E já teve até momentos da história em que ela chegava a te oferecer: venha aqui abrir, ou seja, um investimento da classe de renda fixa que estava se tornando uma conta rendeira, por exemplo. E a familiaridade dos brasileiros em fazer esse investimento, em fazer essa aplicação, pois na medida que você abre uma conta corrente, você tem lá facilmente disponível, de forma aberta, né, de forma simplória, a caderneta de poupança. Você pega ali o dinheiro, transfere para a conta poupança e ela vai render conforme as regras aí atuais. O segundo ponto é a percepção de segurança que a caderneta de poupança vem passando aos brasileiros ao longo dos anos, né? Chega-se até confundir, né, a questão da proteção, né? Muitos acham que a proteção da caderneta de poupança é do governo, e na verdade não é.
a proteção que você tem ao investir numa poupança, ela é do FGC. Assim como os títulos de CDB, assim como os investimentos em CDB, LCIs, LCAs, ou seja, a maior parte dos investimentos, a maior parte dos ativos em renda fixa em que você tem a proteção do FGC, você também vai ter a proteção do FGC na caderneta de poupança. Não está diretamente ligada ao governo. Um outro ponto é a questão da acessibilidade, né? Independente da instituição financeira em que você abre uma conta corrente, você vai ter ali disponível de forma bem simples uma poupança ligada a essa conta corrente, seja num desses bancões grandes existentes no Brasil, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal. Você vai ter facilmente ali uma conta poupança para você aplicar seu dinheiro. Até nesses pequenos bancos que estão surgindo aí, esses bancos digitais, você vai ter a poupança lá, tá? É muito interessante para os bancos que você faça a alocação do seu dinheiro na conta poupança, porque a rentabilidade da poupança, ela é muito menor que, por exemplo, os títulos públicos, tá? Ela vai te pagar em torno de 6% ao ano aí, com a atual taxa Selic que se encontra, tá? E ela vai conseguir facilmente aí quase 10% nos títulos públicos, tá? Então ela vai ter um spread de 3%. E você pode ir lá no Tesouro Direto e fazer esse mesmo investimento e obter aí hoje 10% de rentabilidade fazendo aplicação nos títulos públicos do Tesouro Direto. Outro ponto encontrado na poupança é a questão da liquidez do teu dinheiro e sem IOF e imposto de renda. Só que por detrás desse ponto aí mora uma pegadinha, né? Quando você investe em poupança, qualquer momento, a qualquer hora do dia, você consegue fazer o resgate. E quando você faz o resgate, você não tem IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, já encontrado aí em outros títulos, em outros tipos de investimento, quando você solicita o resgate antes de 30 dias de vencido, e o imposto de renda também, que normalmente segue a tabela regressiva de imposto de renda, onde há um desconto de imposto de renda em função do prazo que você deixou o teu dinheiro lá guardado. E esse desconto é feito, obviamente, sobre os lucros, sobre os rendimentos que você obteve da aplicação. Na poupança você não vai ter IOF e nem imposto de renda. No entanto, é preciso que você saiba, tá, que caso você solicite o resgate, caso você faça o resgate dos teus investimentos, ou parte do teu investimento, antes do aniversário da aplicação da sua poupança, ou de algum aporte que você fez dentro da poupança, você irá perder os rendimentos, né? O rendimento, a rentabilidade, os juros pagos pela poupança são feitos na data do aniversário, ou seja, a cada 30 dias. Então, se você fez a aplicação hoje, antes de vencer, antes de completar 30 dias, se você ir lá resgatar, você vai perder os rendimentos da poupança. Então, essa liquidez imediata, ela existe sim, porém, você acaba perdendo a rentabilidade caso isso ocorra antes do aniversário da aplicação. Então, fazendo uma recapitulação sobre a questão da popularidade da poupança em relação aos títulos do Tesouro Direto, que são tão seguros e mais rentáveis do que a poupança, ela é mais tradicional e possui mais familiaridade entre os brasileiros devido ao costume que o pessoal tem em abrir uma conta no banco e já ter a poupança ali disponível para poder transferir o dinheiro e começar a render, né? Sendo que ele começa a render após a data de aniversário da aplicação. Então, a questão da liquidez, ela é, de certa forma, questionável, né? Ela tem liquidez, porém, a rentabilidade não é diária.
facilidade de acesso e percepção de segurança. Lembrando que se você começa a investir e teu dinheiro começa a aumentar, a acumular a partir dos R$250 mil, essa percepção de segurança ela muda, já que ela é garantida pelo FGC. O FGC vai te garantir no máximo R$250 mil em uma instituição financeira. Já o Tesouro Direto ele já possui uma segurança maior, já que a segurança ela é dada pelo próprio Tesouro Direto, gerido pelo Tesouro Nacional. Bom, Marco, quais as vantagens que eu vou ter em relação à poupança investindo no Tesouro Direto e deixando de investir na poupança? Primeiramente, vamos ao que importa. O rendimento que você vai encontrar nos títulos do Tesouro Direto, eles são superiores, normalmente, do que a poupança. Na maioria das vezes, você investindo em títulos públicos do Tesouro Direto, você vai obter rendimentos superiores ao da caderneta de poupança, especialmente quando a taxa de juros, a nossa taxa Selic, ela estiver um pouco mais alta, que é a situação de hoje. Apesar da gente estar num ciclo de queda, estamos ainda com uma taxa de juros alta. Por exemplo, o Tesouro Selic, ele hoje vai render muito mais do que a poupança. O Tesouro Selic, com a taxa Selic a 10,75%, ele vai render do que a caderneta de poupança, rendendo aí pouco mais de 6% ao ano. Outro ponto, outra vantagem, que é a diversificação, a possibilidade de você fazer diversificação, de você diversificar os seus investimentos, investindo em títulos públicos, né? A plataforma do Tesouro Direto, ela possibilita você diversificar, ela oferece diversos títulos públicos com finalidades diferentes. Lá você vai encontrar títulos destinados à tua reserva de emergência, onde você tem rentabilidade diária, onde você tem liquidez diária. Você vai encontrar diversos títulos públicos, você vai encontrar títulos atrelados à taxa Selic, você vai encontrar títulos atrelados ao IPCA, ou seja, a variação da inflação. Ou seja, investindo nesses títulos, você vai manter o teu poder de compra ao longo dos anos, ao longo do período que você manter o seu dinheiro investido. Você vai encontrar também títulos com taxa pré-fixada e outros mais que veremos mais adiante no vídeo. Tem a questão também do imposto de renda. Marco, mas na caderneta de poupança eu não pago IOF, não pago imposto de renda. A questão, como eu disse, tanto o IOF como o imposto de renda na poupança ela é questionável, já que a rentabilidade ela é diária. A rentabilidade ela é no momento do vencimento do aniversário da aplicação. Já no Tesouro Direto você tem, obviamente, você vai pagar IOF caso você resgate o seu título antes dos 30 dias e imposto de renda dependendo do período que você deixar, dependendo do prazo que você deixar para o investimento, você vai pagar imposto de renda sobre os rendimentos. No entanto, apesar de você ter o impacto do imposto de renda, ele, pelo fato dos títulos renderem mais do que a poupança, mesmo com desconto de imposto de renda, eles ainda renderão mais do que a poupança. Além disso, você precisa entender que o imposto de renda ele não é sobre o principal, ele não é sobre o valor principal que você aplicar lá nos títulos. Você vai pagar imposto de renda apenas sobre os lucros que você obter sobre aquelas aplicações. Bom, pessoal, como você já viu, os títulos públicos negociados na plataforma do Tesouro Direto são títulos emitidos pelo governo para financiar a dívida pública, ou seja, ele emite títulos para que investidores possam fazer os seus investimentos e para que ele possa captar recursos para poder financiar os seus investimentos, financiar a sua estrutura como um todo. Primeiramente, o que eu preciso para poder comprar, para poder investir nos títulos? Primeiramente, você precisa se cadastrar na plataforma do seu Tesouro Direto. Você também precisa ter conta em uma instituição financeira que permita você fazer a compra de títulos do Tesouro Direto. Então, vamos ver aqui na prática, vou compartilhar minha tela com vocês,
como que você faz para poder se cadastrar na plataforma do Tesouro Direto. Bom, pessoal, eu já estou aqui com a minha tela compartilhada e o que vocês irão fazer? Aqui na barra de endereços, basta você digitar Tesouro Direto e o Google já vai te direcionar para o site oficial do Tesouro Direto, que é esse primeiro que está aparecendo aqui na lista. Abrindo o site, à direita, no canto superior à direita, você tem aqui um botão, Abra a sua conta. É a opção que você vai escolher. Ao escolher essa opção, ele vai te dar mais duas opções. Você abrir a conta para você ou para um menor de idade. Ou seja, ele também te dá a opção para você abrir uma conta para, por exemplo, um filho. A gente vai escolher aqui para você. Fazendo isso, ele já vai te direcionar para um passo a passo, né? Um tutorial. Ele tem aqui um passo a passo e um tutorial. A gente vai olhar o tutorial aqui para a gente ter uma ideia de como é abrir uma conta no site do Tesouro Direto, tá? O que ele pede aqui? Para que você abra a tua conta, é necessário que você entre com o login do Gov, o gov.br. Então você precisa se cadastrar no site gov.br, ter uma conta ativa no site gov.br para que você possa se cadastrar no site do Tesouro Direto. Como eu já sou cadastrado, eu vou avançar essa etapa. Abrindo a conta no Tesouro Direto, ele vai solicitar que você cadastre algumas informações, as suas informações pessoais, mas antes de você cadastrar suas informações pessoais, será necessário você cadastrar algumas perguntas-chave. Para que servem essas perguntas? Para evitar fraudes e acaso você esqueça a tua senha, essas perguntas serão utilizadas para que você possa recuperar as suas informações de cadastro. Cadastrando essas perguntas, ele vai te solicitar suas informações pessoais, CPF, endereço, algumas informações ele vai te pedir aí, é necessário que você informe, e em seguida ele pede para você selecionar uma corretora para investir. Aqui ele te traz uma informação aqui interessante, né? Nessa etapa você escolhe uma das nossas corretoras parceiras, ou seja, as corretoras que são afiliadas ao Tesouro Direto, que possuem a possibilidade de você entrar lá no banco, na instituição financeira ou na corretora que você escolher e que oferece a possibilidade de você aplicar nos títulos. Eles nada mais vão ser do que um intermediador das operações, como eu disse anteriormente, e ao concluir seu cadastro, você terá a opção de investir através do nosso portal ou da nossa corretora escolhida. Aí você precisa entender a questão de investir pelo nosso portal. Na verdade, ele não te dá essa opção, tá? A opção de investir pelo portal nada mais é que é uma forma de você agendar uma aplicação. Porém, obrigatoriamente você precisa ter a conta em um banco, ou numa corretora, ou melhor dizendo, numa instituição financeira de maneira geral que oferece essa funcionalidade, você aplicar dinheiro nos títulos do Tesouro Direto, tá certo? Então, o que você consegue fazer através do portal? Você consegue ir lá, agendar uma aplicação em qualquer um dos títulos lá disponíveis do Tesouro Direto, porém, a agenda, aquela data que você agendou a tua aplicação, obrigatoriamente necessário que você tenha saldo lá na tua conta do teu banco, da tua corretora ou de qualquer outra instituição que você use, para que possa ser feito na baixa da aplicação, para que possa ser efetivado aquela aplicação que você agendou. Aí a gente vai avançar, tá? Ele já vai tutorial concluído, tá certo? Como eu já tenho a conta no Gov e como eu já tenho a conta criada no site do Tesouro, já vou abrir aqui diretamente, já está aberto aqui na minha tela, tá? E você vai encontrar aqui, ó, na opção investir, clicando na opção investir, você vai ter aqui todos os títulos, né, disponíveis
para você aplicar no Tesouro Direto, né? Temos aqui Tesouro Selic 2027, temos o 2029, os pré-fixados 2027, 2031 e 2035 e os que são atrelados ao IPCA 2027, 2035, 2040, 2045 e 2055. Temos os tesouros Educa Mais, com diversas datas também de vencimento, e temos os títulos Tesouro Renda Mais, também com diversas datas de vencimento. Para você agendar a aplicação é bem simples, né? Dentre esses títulos aqui disponíveis, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, por exemplo, se eu quiser investir no Tesouro Selic, eu vou clicar nele, na opção adicionar, tá? E ele, o que ele vai fazer? Ele já vai adicionar aqui, ó, no meu carrinho, a opção em que eu adicionei. Daí eu vou lá no carrinho, tá? Ele já veio para cá, ó, Tesouro Selic 2027, tá? O Tesouro Selic 2027, ele possui a rentabilidade do valor da taxa Selic mais 0,1%, arredondando, tá? Eu vou colocar aqui o valor em reais que eu gostaria de investir, por exemplo, R$300, tá? E vou clicar no botãozinho mais. Percebam o seguinte, ele arredondou o valor para R$437,50, tá? Por quê? Porque o investimento mínimo, o valor de um título, tá? Um título do Tesouro Selic, ele é de R$145,83, ou seja, ele é múltiplo desse valor. Então, se eu pegar a calculadora aqui, ó, vamos pegar a calculadora. Se eu pegar os R$300 e dividir por R$145,83, tá? Vejam que são pouco mais de 2 títulos, tá? O que eu posso fazer? R$145,83, caso eu não tenha esse valor de R$437,50, eu multiplicar esse valor por 2, tá? Eu vou ter o valor exato de 2 títulos, que é de R$291,66, e vou colocar aqui, ó, R$291,66, tá? Então, abaixo aqui eu já vou ter o resumo do pedido, né? Estou investindo no Tesouro Selic 2027, o valor aproximado de R$291,66, ou seja, depois da vírgula aqui, ou 66, ele arredondou. Vou informar aqui se é agendamento único ou se é agendamento mensais. O que significa isso? Caso eu vá investir somente uma única vez esse valor, eu vou clicar em agendamento único. Caso eu opte, né? Caso eu queira fazer agendamentos mensais, ou seja, manter esse investimento no automático, ou seja, todo mês eu queira comprar 2 títulos Selic 2027 aí por um determinado período, eu vou clicar em agendamentos mensais, né? Então, ou seja, tem como deixar essa aplicação no automático da forma que eu preferir. Então, eu clicando em agendamentos mensais, ele já vai abrir aqui 2 botões. A data do agendamento, ou seja, quando que eu quero que seja debitado da minha conta esse valor de R$291,66. Então, vamos supor que eu queira que em abril, todo dia 10 de abril, que seja aplicado esse valor. E por quanto tempo que eu desejo que seja mantido esse agendamento. Então, eu vou colocar, vamos supor, até final do ano. Então, começaria em abril, tá? A gente iria até abril, são 4, né, mais 9, né? E vou clicar em agendar.
Aí daí já me informou que você precisa selecionar uma instituição financeira para continuar, ou seja, eu preciso informar aquela situação que eu disse para vocês, né? Pela plataforma do Tesouro Direto, eu não consigo investir, tá? Primeiramente, na data que eu estou gravando esse vídeo, no dia 23 de março, né, o mercado está fechado, mas eu conseguiria fazer esse agendamento, porém, é necessário que eu escolha uma instituição financeira. Tá aqui, logo no início, tá? Então eu vou clicar aqui, tá? E selecionar a instituição financeira por qual eu tenha relacionamento, né? Então clicando aqui, eu tenho aqui 3 opções, vamos supor que eu queira investir pelo Inter, e eu vou só clicar em agendar e prosseguir com o agendamento. Bem simples, né, pessoal? É dessa forma que a gente faz o agendamento das nossas aplicações dentro da plataforma do Tesouro Direto. Uma outra forma de você realizar os seus investimentos no Tesouro Direto é você ir diretamente pelo site do teu banco, da tua instituição financeira, da tua corretora pela qual você investe, e ir na área de investimentos. Você vai clicar em investir, você vai ter a opção, por exemplo, que eu invisto pela corretora Genial, você tem a opção aqui de Tesouro, tá? Bom, pessoal, agora que já vimos como você se cadastrar na plataforma do Tesouro Direto, agendar as suas aplicações através da plataforma do Tesouro Direto, ou até fazer os seus investimentos dentro da tua instituição financeira pela qual você tem relacionamento, vamos analisar os títulos públicos disponíveis na plataforma do Tesouro Direto e qual a melhor estratégia, qual a estratégia a ser adotada para cada um dos títulos que estão lá disponíveis, né? Pois são diferentes um do outro e precisamos investir de acordo com a finalidade, né? Cada um serve para uma determinada estratégia. Bom, pessoal, estou compartilhando aqui minha tela novamente, onde eu tenho uma tabela com os diversos títulos disponíveis na plataforma do Tesouro Direto e iremos, portanto, analisar qual a estratégia a melhor a ser adotada investindo em cada um desses títulos. Então, dentro da plataforma do Tesouro Direto, temos títulos do tipo pré-fixado, tá? Que são aqueles que têm uma taxa pré-fixada, você sabe quanto vai render ao final da aplicação, ao final do vencimento da aplicação. Temos títulos atrelados à taxa Selic, ou seja, portanto, eles irão render o valor da taxa Selic, e o Tesouro Direto oferece um spread, né, um valor a mais aí em cima da taxa Selic. Qual que é a finalidade desse spread oferecido além da taxa Selic? Garantir uma atratividade desses títulos em relação aos CDBs oferecidos pelos bancos. Ou seja, toda vez que você for analisar o Tesouro Selic, você tem a opção aí de um CDB, né? Os CDBs são atrelados ao CDI. Então você vai encontrar aí nos bancos CDBs pagando entre 90 até às vezes 110 ou às vezes, na melhor das hipóteses, 120% do CDI. Mas vamos imaginar, a título de exemplo, pagando entre 90% e 110% do CDI. Quando os CDBs estão pagando 100% do CDI, ele vai ser um pouquinho, né, mais atrativo do que o Tesouro Selic. Quando eles estiverem pagando abaixo da taxa Selic, abaixo do Tesouro Selic, se torna mais atrativo o Tesouro Selic. Claro que eu estou olhando somente para a questão da rentabilidade, né? Não estou analisando a questão do risco. Se você for analisar a questão da segurança, o Tesouro Selic ele sempre vai ser mais seguro. A questão da proteção, o Tesouro Selic sempre vai ser mais seguro do que você investir num CDB de um banco, mesmo que ele pague até mais que 100% do CDI, tá? E você tem também que analisar a questão do risco dos bancos, índice de Basileia e o índice de imobilização. Para você que não sabe o que é isso, eu tenho aqui um vídeo
somente falando sobre isso, tá? Dá uma olhadinha, como analisar o risco dos bancos, como que você monta uma reserva de emergência, considerando aí investir em Tesouro Selic e CDBs. Tem um vídeo só falando sobre isso. Então, Tesouro Selic rende taxa Selic mais um spread, era conhecido como letra financeira do Tesouro, hoje comumente conhecido como Tesouro Selic. Temos os títulos IPCA, eles pagam IPCA mais alguma coisa, mais uma taxa fixa, então eles são considerados híbridos, né? Eles irão pagar a variação da inflação medida pelo IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Eram conhecidos como NTN-B e NTN-B do tipo principal, nota do Tesouro Nacional do tipo B e nota nacional do Tesouro Nacional do tipo B principal. Recentemente criados os tesouros Renda Mais e Educa Mais. Então vamos ver como cada um realiza o pagamento de juros, né? O Tesouro Prefixado, letra do Tesouro Nacional e nota do Tesouro Nacional do tipo F. Um deles, letra do Tesouro Nacional, paga juros no vencimento, já nota do Tesouro Nacional do tipo F paga juros semestralmente. Para que eu vou utilizar o Tesouro Prefixado? Os títulos do tipo prefixado do Tesouro Direto, eles são indicados em momentos em que a taxa de juros ou está se aproximando ou já chegou ao valor máximo e possui uma expectativa de queda de juros. Então, assim, você tem que ficar atento aí aos movimentos do mercado, né? Porque o mercado acaba antecipando as suas tendências, né? Então, quando se é esperado um momento aí em que a taxa de juros ela chegou ao topo e vai começar a cair, é o momento de você investir em pré-fixado, porque você vai pré-fixar, você vai fixar a tua rentabilidade. É o momento, então, mais adequado de você comprar títulos pré-fixados, seja títulos do Tesouro Direto ou, às vezes, algum investimento, né, algum título do tipo CDB, né, por exemplo, também, que tem taxa prefixada, alguma LCI, LCA, qualquer investimento dentro da classe de ativos de renda fixa que possui rentabilidade pré-fixada. Você vai sempre adquirir um pré-fixado que esteja atrelado às vezes ao CDI em momentos em que a taxa de juros tem uma percepção que chegou ao máximo e vai começar a ter um ciclo de redução. Exatamente no momento que eu gravo esse vídeo, o investimento mínimo para você investir num pré-fixado do tipo LTN é de R$ 30,58. Já do tipo NTN-F é de R$ 38,59. Eles são indicados para médio e longo prazo, né? Não são títulos indicados para curto prazo. Então você tem que ter ideia que você investindo em um prefixado do tipo LTN, do tipo NTN-F, você vai ter que resgatá-lo somente no momento do vencimento e você vai ter a rentabilidade pré-fixada acordada no momento da compra do título. O prazo ideal, portanto, é no vencimento. Ambos possuem o desconto do imposto de renda, né? Assim como todos os títulos aqui oferecidos pelo Tesouro Direto, pré-fixado, Selic, IPCA, Renda Mais e Educa Mais, possuem desconto de imposto de renda utilizando a tabela regressiva de renda fixa. A garantia de todos é do governo federal, como já dito, e todos possuem liquidez diária. Mas como assim, Marco? Liquidez diária para todos? Sim, tá? Seja um prefixado, seja o Tesouro Selic, seja o IPCA, seja Tesouro Renda Mais ou Educa Mais, você consegue resgatar esses títulos diariamente, você consegue solicitar o resgate de qualquer um desses títulos. Obviamente, aqueles que possuem investimento, você vai perder aí a rentabilidade ou parte da rentabilidade. Dependendo do prazo, você pode até perder parte do principal ao solicitar o resgate. Então não é uma boa estratégia. Caso você queira utilizar aí para uma reserva de emergência, o título adequado a ser utilizado é o próximo que a gente vai falar aqui, o título Tesouro Selic, que era conhecido como letra financeira do Tesouro. Ele paga juros diariamente e o investimento mínimo na data que eu gravo esse vídeo é de R$ 145,01. Ele, portanto, como ele possui rentabilidade diária e como todos os títulos possuem liquidez diária, ele é
o título mais adequado para você destinar a tua reserva de emergência. É um título com rentabilidade pós-fixada Selic. Lembrando que ele vai pagar a taxa Selic e geralmente ele tem um spreadzinho lá. Se a gente entrar lá no Tesouro, ele vai estar pagando Selic mais 0,1%, por exemplo, Selic mais 0,08%. O prazo ideal para resgate qualquer momento, vai depender da sua necessidade, possui o imposto pela tabela regressiva de renda fixa, garantia do governo e liquidez diária. O próximo título disponível lá no Tesouro Direto são os títulos IPCA+, tá? IPCA mais uma taxa pré-fixada, né? Ele vai passar a pagar a variação da inflação mais uma taxa, geralmente hoje deve estar pagando 5 a 5,5%. Eram conhecidos como NTN-B e NTN-B do tipo principal. Então muita gente ainda o conhece como nota do Tesouro Nacional do tipo B e nota do Tesouro Nacional do tipo B principal. Aí as NTNs-B pagam juros semestralmente. Já as NTNs-B do tipo principal pagam juros somente no vencimento. Na data que eu gravo esse vídeo, o investimento mínimo para você investir num Tesouro IPCA é para NTN-B de R$ 43,81, já para as NTN-Bs do tipo principal é de R$ 32,02. São utilizados normalmente para proteção da inflação ou aposentadoria, né? Já que quando você compra um título do tipo IPCA, você vai garantir a proteção do teu dinheiro, do teu investimento contra a variação da inflação. Você vai manter ao longo dos anos o poder de compra do teu dinheiro, já que ele vai render a inflação mais uma determinada taxa pré-fixada no momento que você compra o investimento. Portanto, ele é híbrido, tá? Ele paga uma taxa pré-fixada mais a variação do IPCA. O prazo ideal dele também é no vencimento. Apesar de ter liquidez diária assim como todos, apesar de você conseguir solicitar o resgate do teu investimento assim como todos, o prazo ideal para resgate é no vencimento, para que você tenha aí, portanto, uma maior rentabilidade e não perca parte da rentabilidade aí solicitando o resgate antes do vencimento. Então, é um título pensando também a longo prazo, como visto aqui, tá? A proteção da inflação e a aposentadoria. Então, se você pensa em guardar dinheiro para ter uma renda durante a aposentadoria, o título IPCA é um título bem indicado para isso. Recentemente criado aqui os títulos Renda Mais e Educa Mais. Eles são reconhecidos exatamente dessa forma. O pagamento de juros é no vencimento de ambos. Na data que eu gravo esse vídeo, para você comprar cada um deles é de R$ 31,11 para o título Renda Mais, para você comprar um título único, e de R$ 30,16 para comprar um título do Educa Mais. Para que eles são utilizados? Para que eles são indicados? O título Renda Mais, eles são indicados para você complementar a renda na aposentadoria, tá? Assim como o IPCA, foi criado o Renda Mais, em que você vai investindo uma certa quantia, ele sempre vai render IPCA mais uma taxa pré-fixada, assim como o IPCA, porém ele possui ele possui uma gama maior, né, de prazos de vencimento, né? Então visando aí uma complementação da tua aposentadoria, tá? Ele é indicado para você que às vezes já trabalha, já tem uma determinada tempo de contribuição, tá? E está buscando aí, está próximo da aposentadoria, então você vai, por exemplo, está faltando 10 anos para você aposentar, você vai buscar um título, né, que tem aí vencimento daqui a 10 anos. Está faltando 5 anos para aposentar, você vai buscar um título Renda Mais em que que tenha vencimento daqui a 5 anos, né? Então, quando chegar a tua aposentadoria, você vai ter a tua aposentadoria lá prevista pelo INSS e vai ter a possibilidade de fazer resgates desse título que você investiu durante o período de 5 anos. Você vai ter a possibilidade de fazer resgates de formas parceladas, né? Para poder complementar a tua renda da tua aposentadoria. O prazo ideal para resgate também vai ser sempre no vencimento desses títulos pré-fixados mais IPCA, apesar de
Se você precisar, você vai conseguir fazer o resgate antecipado. Como dito, todos têm liquidez diária, todos têm a possibilidade de fazer o resgate antecipado. O Tesouro Direto, ele garante a recompra de qualquer um desses títulos, antes da data do vencimento, inclusive. O Educa Mais, ele tem uma finalidade um pouquinho diferente, mas funciona bem parecidos, né? Para que ele é indicado, né? Eles são indicados para você que quer investir, né, pensando na educação do seu filho, né? Vamos supor que você precisará pagar aí, custear os gastos com uma universidade, com uma faculdade do seu filho daqui a 5, 10, 15 anos, né? E daí você pode utilizá-lo com essa finalidade. Você vai programar, você vai prever os aportes que você terá que fazer para que, por exemplo, daqui a 10 anos você custeie a educação do seu filho, e ele vai render aí uma taxa pré-fixada mais a variação da inflação. O prazo ideal, portanto, ele vai ser no vencimento. Naquele momento que você contratou um determinado vencimento, onde o seu filho irá precisar custear os gastos com educação, você vai programar resgates, né? Você vai programar resgates de forma mensal para que custeie a educação do seu filho. Bom, portanto, esse daí são os títulos disponíveis na plataforma do Tesouro Direto. Os títulos que estão lá disponíveis, a sua finalidade, como cada um é conhecido, como é feito o pagamento de juros de cada um, a liquidez, para que é indicado, a rentabilidade e o prazo ideal para que você possa resgatá-lo, para que você possa investir e de forma consciente você possa fazer esses investimentos visando aí curto, médio e longo prazo, tá certo? Bom, pessoal, essa daí é a forma de como você realizar aí as compras dos títulos disponíveis na plataforma do Tesouro Direto, né? Como você abre uma conta, como você faz as compras diretamente pela instituição financeira pela qual você tem relacionamento, seja um banco ou seja uma corretora. O importante é que você, ao escolher um banco ou uma corretora pela qual você tem relacionamento, é verificar se ela tem a taxa de corretagem zero. A maioria das corretoras e de alguns bancos hoje já oferece taxa de corretagem zero, tá certo? E não quer dizer que você não vai pagar taxas ao fazer o seu investimento. Você vai pagar taxas. Na hora de você resgatar, você vai pagar, às vezes, se você for resgatar antes dos 30 dias, você vai pagar o IOF. Na hora que você for resgatar o título, seja no investimento, você tem um imposto de renda atrelado ao valor, aos valores que você lucrou, aos lucros do investimento, ao rendimento do seu investimento, você tem atrelado o imposto de renda. Mas o importante é você saber que, apesar de você pagar imposto de renda, ele é sempre mais atrativo do que você deixar o seu dinheiro na poupança. A compra do seu título ela deve ser feita, né, nas instituições financeiras em horário comercial, né, de segunda a sexta-feira, conforme o horário de funcionamento da Bolsa de Valores, que é de 9h30 às 18 horas. Você não vai conseguir investir no Tesouro Direto aos sábados, aos domingos ou feriados. Bom, em resumo de tudo que a gente falou, apesar da poupança ser muito mais popular, ter uma certa segurança e disponibilidade diária, liquidez diária, melhor dizendo, os títulos do Tesouro Direto oferecem uma melhor rentabilidade e com a maior segurança, inclusive. Então, vamos verificar como funciona, vamos cadastrar no Tesouro Direto e começar a entender como que funciona esse tipo de investimento, para que você possa ter uma maior rentabilidade, para que você possa ter um melhor resultado nos seus investimentos, uma forma de você garantir um melhor sucesso na sua rotina de investimentos. Bom, pessoal, em resumo, embora a poupança seja muito mais popular que ainda o Tesouro Direto, né? Lembrando lá uma velhinha de 163 anos, a poupança já é. Os títulos do Tesouro Direto, já com histórico de 22 anos, apresentam melhor rentabilidade, né? Apesar de pagar imposto de renda, os rendimentos ainda superam os rendimentos da poupança.
oferecem, portanto, melhor rentabilidade e oferecem a possibilidade de você diversificar os seus rendimentos. É aquela tal história, não coloque todos os seus ovos em uma única cesta, tá? Você pode até continuar aí deixando parte do seu dinheiro na poupança e aos poucos vai lá, cadastra na plataforma do Tesouro Direto, vai lá no aplicativo do teu banco, ou às vezes vai lá, abre uma conta numa corretora que possua taxa de corretagem zero, verifique se seu banco também não cobra taxa de corretagem e começa aos poucos ali a entender como que funciona as aplicações nos títulos do Tesouro Direto e vai diversificando, tá? Começa a formar a sua reserva de emergência, não esqueça de ter uma reserva de emergência, caso você se interesse por esse assunto, eu tenho um vídeo aqui falando somente sobre reserva de emergência. É primordial que você tenha uma reserva de emergência antes de começar a investir a longo prazo. É importante também você entender cada tipo de investimento e escolher a melhor alternativa, aquela alternativa que mais se encaixe ao seu perfil de investidor. Como dito no início do vídeo, tanto a poupança como os títulos do Tesouro Direto são investimentos mais do tipo conservador, são investimentos voltados para aquelas pessoas que possuem perfil mais conservador, que possuem mais aversão ao risco. Bem, pessoal, e esse, portanto, foi o nosso vídeo de hoje, entendendo melhor como fazer as aplicações dos títulos disponíveis na plataforma do Tesouro Direto. Vimos, portanto, aí como fazer o cadastro na plataforma, como começar a investir através do seu banco ou tua corretora e como utilizar os títulos lá disponíveis, né? Para que serve cada um dos títulos, qual a melhor estratégia a ser utilizada em cada um desses títulos. Investimentos ligados à classe de ativos de renda fixa. Caso você queira entender melhor sobre esse assunto, temos aqui mais 2 vídeos falando somente sobre renda fixa. Obrigado por ficar até aqui comigo, um beijo, um abraço e fiquem com Deus.